Hello and welcome to English Minute. Eu sou a Teacher Letícia e eu vou falar para vocês hoje muitas coisas sobre os indefinite articles. Então, vem comigo! Oi, pessoal! Como eu dizia para vocês, hoje o nosso assunto é um assunto quente, os indefinite articles. Esses artigos indefinidos, eles estão por toda parte no inglês. Agora, tem uns detalhezinhos sobre eles que eu acho que vale muito a pena a gente, abrir o olho. Se ligam nessa. Bem, primeiramente, nós vamos falar uma coisa importantíssima. Os artigos indefinidos no inglês não são usados com plural. Eles não vão acompanhar palavras escritas no plural. E isso é muito importante que vocês tenham sempre em mente. Os significados deles são de um ou uma. Eles não significam uns e umas, como muitas vezes nós temos no português. Eu sempre digo, a gente tem no português o uns e umas, e assim mesmo a gente fica dando preferência aos pronomes, alguns e algumas na hora que a gente escreve, porque a gente acha sempre que é muito coloquial fazer um uso de uns e umas dentro dos textos. Mas enfim, no português a gente tem essa opção, no inglês a gente nem tem essa opção, ou seja, a gente não pode usar, se colocar um artigo indefinido com uma palavra que seja incontável, né? Ou seja, como é que tu vai colocar uma palavra antecedida de um ou uma se essa palavra é incontável? E também se essa palavra for plural. Como é que tu vai dizer uma pessoas? Não tem como. Então, saibam vocês que ele não tem esse significado de uns e umas. E essa observação sobre o significado é algo muito importante, porque frequentemente as pessoas têm por instinto já utilizar o artigo a ou o artigo an frente a plurais, e isso não pode acontecer, tá? Então, aqui fora de cogitação. Bem, a gente vai às regras, então, quando que a gente usa aquele a, que é o artigo indefinido, ou an, que é o artigo indefinido a, junto com o n, letra n também. Então, nós vamos ter que cuidar esses dois elementos. Vamos começar com o an. Bem, gente, o an é bem simples. Ele é usado acompanhado por palavras que têm som de vogal, tá? Pensem comigo a lógica da coisa. Como é que eu ia colocar um a, por exemplo, se a palavra fosse usada com som de vogal? Aí ia ficar a ant. Não ia dar certo isso. Então a gente diz an ant, uma formiga. E a gente tem a palavrinha, esses dois as sendo quebrados pela consoante N. E aí fica fácil. Então vocês sabem que o AN, junto com a letra N, esse é o artigo indefinido usado para palavras que iniciam com som de vogal. Seriam elas orange. Poxa, é som de vogal? Orange. Claro que sim. Elephant. É som de vogal? Sem dúvida que é som de vogal. E se a minha palavra tivesse um H, mas esse H não fosse pronunciado, do tipo our? Será que eu posso usar o an acompanhando essa palavra? Sim, pode usar sim. E a gente diz an hour. Tá certo, é isso mesmo. Então, o que importa para nós é o som dessa palavrinha que está acompanhando o artigo, o som do início dela. Seja ela um substantivo, seja ela um adjetivo, mas o que importa para a gente é o som desse começo. Se eu disser beautiful, eu vou ter que dizer a beautiful, não posso dizer an, tá? Então, sempre o an vai ser usado se a palavra que acompanha tem som de vogal. Isso é importante. E tem que ser singular também, esse é o outro
a nossa outra observação, aquela do início do vídeo. Então, bastante atenção nessa parte. Portanto, agora a gente já sabe que o an é utilizado com palavras com som de vogal e sempre com singular e substantivos contáveis, tá? Não esqueçam que o substantivo tem que ser contável, não pode ser substantivo como, por exemplo, information, luggage, que luggage, por exemplo, é uma palavra super comum que o pessoal vive confundindo aí, quer falar sobre as suas malas, então diz suitcase, mas não diz luggage, porque se tu disser luggage, essa palavra é incontável, tu não pode dizer, por exemplo, a luggage, uma bagagem, não pode, tu vai ter que dizer a suitcase, certo? Então cuidem bastante isso, que tem que ser usado com singular e com substantivos contáveis. Bem, agora a gente vai falar sobre o a. Então a gente falou sobre o an, agora a gente fala sobre o a. Os dois têm o mesmo significado. Tanto o an vinha com esse sentido de um ou uma, ou seja, acompanhava substantivos masculinos e femininos, quanto o a, que também vai ter essa mesma tradução. Um ou uma vai ser a tradução do a. Porém, mais uma vez, não vai poder ser usado com plural e não vai poder ser usado com substantivos incontáveis. Então, ele vai ser usado sempre com singular e sempre com substantivos que a gente possa contar, tá? Não esqueçam que palavras, por exemplo, como ham, cheese, bread, esses são substantivos todos incontáveis. Então, nem falar em colocar a cheese, por exemplo, ou a ham, por exemplo, para dizer um presunto, um queijo, nem falar. A gente vai usar some cheese, some ham, e a gente vai fazer uso do pronome e não do artigo, tá? Bem, então voltando aqui, o uso do a. Quando que a gente utiliza esse a? Ele vai ser utilizado, pessoal, com palavras com som de consoante. Ah, teacher, claro, se o an era utilizado com palavras com som de vogal, agora a gente vai ter o a com as palavras com som de consoante, não é isso? É, mas para isso a gente vai ter que ter um cuidado com o w e o y. Porque se a gente for parar para pensar, o w e o y para nós não tem som de consoante, eles têm som de vogal. O som do w é u, o som do y é i. Assim mesmo, o w e o y, eles serão usados com o a, tá? Então, assim, apesar de pra gente ele ter uma representatividade, essas duas letras terem uma representatividade vocálica, a gente tem que lembrar que no inglês o W e o Y são considerados, sim, essas palavrinhas que têm esse som consonantal e que vão ser utilizados juntos com o a, o artigo indefinido a e não an, certo? Então cuidem bastante aí. Outra coisa, gente, um outro uso, e eu diria que agora a gente entra numa exceção da história. Nós vimos que palavras que iniciassem com som de vogal, nós utilizávamos o an. E uma dessas palavras, tranquilamente, poderia ser umbrella, que significa guarda-chuva e que começa com a letra U. Só que agora, o que a gente vai cuidar para o nosso uso do a é que algumas palavras que começam com U, mas que têm som de IU, essas palavras vão ter que ser usadas com o a e não com o an. Ai, teacher, agora fez uma confusão, agora não entendi mais nada. É sim, o uso do a, do artigo indefinido a, é com palavras com som consonantal. Beleza, já falamos sobre isso. Iniciadas com som consonantal. Segundo uso, com W. Palavras iniciadas com W é A. Palavras iniciadas com Y é A também. E palavras iniciadas com U, som de IU, também a gente utiliza esse A. Bem, olha só pra gente ver alguns exemplos. Uniform, universal, unicorn, unique, são palavras que têm U no início delas, porém o som claramente é de IU,
university. A gente não diz university, a gente diz university. E quando isso acontece, a gente tem que colocar o A na frente, não pode ser mais o N, tá? Bastante atenção. Tem também, ao fim, os casos de eufonia. O que são os casos de eufonia, gente? São os casos que a gente sente que parece que aquela letra ela se forma no meio da nossa garganta. Ao invés de ela ser uma letra com umas vogais que elas se formam na nossa boca, ela vem se formar aqui. Então, por exemplo, se eu pego a palavra elephant, a palavra elephant começou com a letra E, foi um dos exemplos que eu passei para vocês, e tranquilamente a gente consegue compreender que elephant vai ser usado com an. Então eu vou dizer an elephant. Agora, a nossa palavra que inicia com E é a palavra europeu. Começa com E, tudo direitinho, só que olha o som. European. Elephant. European. Então, é diferente. Portanto, se a nossa palavrinha ela começa e tem esse som que parece que é um som de garganta, assim, também a gente tem um som variado e por isso o uso do A e não do N. Certo? Entenderam? O N tem uns o A tem uns detalhes mais do que o N parece que é mais tranquilo, mas a gente vai ter que realmente dar uma cuidada quando a gente for utilizar esses artigos indefinidos. Bem, gente, eu espero que vocês tenham entendido os artigos indefinidos A e N e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!